Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Wanderson e hoje a gente vai dar continuidade no projeto do CRUD da tabela pessoa, né, do banco de dados da universidade, tá? Então, vamos fazer a implementação dele aqui, ok? Vamos voltar aqui só para vocês terem a visualização, né, só para a gente relembrar aqui a estrutura do sistema. A gente tem aqui uma parte de início, né, onde que o usuário vai visualizar as pessoas e aí tem essas três ações, que é novo, cadastrar, alterar e excluir, tá? A estrutura de arquivos, essa daqui, né? Index, o cadastrar, o editar e o excluir, para cada uma dessas ações tem um arquivo de controle também. No caso da aula passada, nós fizemos essa primeira parte aqui do cadastrar, né? Que foi o cadastrar.php e o cadastrar control.php. E aí nós vimos lá que estava cadastrando com sucesso. E aí na hora de cadastrar com sucesso, o que vai acontecer? A gente já viu que ele redireciona direto para a página index. E aqui na página index a gente vai exibir o resultado, né? Vai exibir o arquivo, os dados direto do banco de dados. Então a gente vai implementar hoje esse arquivo index. Aqui é o restante, né, da nossa aplicação, como que iria funcionar. Qual que é o protótipo aqui? A gente já viu na aula passada, o protótipo é esse, né, onde tem uma tabela com todos os registros que vêm do banco de dados e as suas respectivas ações aqui, tá? Então vamos ver aqui na aplicação como é que ficou. Esse aqui é o arquivo index, né, index.php aqui, e aí tem a tabela, né, essa mesma tabela conforme está aqui no protótipo, né? Então o protótipo está dessa maneira, a nossa tabela ficou aqui no HTML assim. E aí essa parte de HTML aqui, de montar essa tabela, eu não vou explicar aqui na aula, não faz parte do escopo dessa aula, tá? Mas aí vocês já viram, já sabem como é que faz isso. Quem não sabe ainda, pode voltar lá nos exercícios, nas aulas anteriores, para visualizar como que faz essa parte de HTML lá no curso de HTML, beleza? Então tá aqui o nosso arquivo, né? Só que, olha só, esses dados eles estão estáticos, né? Se a gente olhar aqui no código, olha só, os dados estão aqui, ó, dentro da tabela, eles estão estáticos, eles não estão vindo direto do banco de dados. Lá no banco de dados, né, que é o nosso banco de dados aqui da República, olha só, dentro do cadastro de pessoas, tá aqui, ó, tem o Wanderson e o Santos, tá vendo? Tem dois registros. E esses dois registros aqui, ó, esses dois registros não estão aparecendo aqui na página. Então, por que que esses dados aqui estão estáticos? O que que a gente vai fazer? Conectar essa página no banco de dados para apresentar os registros que estão salvos, né? Os registros que estão aqui no banco, beleza? O que que a gente vai precisar? Conectar essa parte. Então, vamos lá no código. Tá aqui o nosso código da nossa página index. Aonde que a gente vai fazer conexão? A gente vai fazer conexão aqui, ó, antes da parte do HTML. Lembrando que para eu me conectar, utilizar comandos PHP, a extensão do meu arquivo tem que ser .php. Eu não posso ter extensão .html aqui, tá? Então vou colocar meus delimitadores aqui, né? Os delimitadores do PHP, tá? E aí aqui dentro, quais são as ações que a gente vai realizar, né? Então a gente tem que planejar isso também. Então, dentro daquela estrutura que eu já apresentei na aula passada, olha só, quais são os passos que a gente precisa? A gente precisa se conectar no banco de dados. Depois que a gente conectar no banco de dados, a gente vai buscar os registros que estão salvos lá no banco, né? Depois que eu busquei esses registros, eu vou tratar esses registros e depois fechar a conexão aqui no banco de dados, tá? A gente já viu na aula passada como é que faz a conexão, né? Então, eu vou estruturar aqui, criar a minha variável conexão, certo? Que vai receber MySQL e connect, não é isso? Então tá aqui a nossa função. E aí para essa função eu tenho alguns parâmetros, né? Que é o primeiro parâmetro é o parâmetro do host, então localhost aqui, ok? O meu segundo parâmetro é o user, né? Que no meu caso aqui vai ser o root, ok? Depois eu tenho a senha, né? O meu password, que aqui no meu caso está em branco, e por último o nosso database, que aqui no caso é República, tá? Então tá aqui eu me conectando no banco de dados, tá? Então essa função MySQL Connect a gente já viu os parâmetros e ela retorna para cá a conexão, tá? Então a gente já fez essa parte de implementação. Beleza, o que a gente tem que fazer agora? Buscar os registros. E para fazer
selecionar os registros lá no banco de dados, a gente tem um comando SQL que faz isso, né? Então, se eu vier aqui na tabela, olha só, e pedir só para visualizar essa tabela, ele vai me mostrar o comando que foi executado, ó, select asterisco from pessoa, tá? É esse mesmo comando aqui que eu tenho que trazer, né? Eu tenho que colocar dentro do meu sistema em PHP. Então, eu vou trazer ele para cá, tá? Olha só, vou colocar aqui dentro de uma variável SQL que vai receber, aqui o nosso comando. Então, select asterisco from pessoa, tá? Então, esse aqui é o meu comando em SQL, tá? Então, tá aqui pronto. Agora eu preciso fazer o que? Depois desse comando, executar esse comando lá no banco de dados, tá? Então, qual é a função que faz isso? Vou colocar aqui a função MySQL query, né? MySQL query. Dentro dessa função MySQL query, eu tenho que passar dois parâmetros. O primeiro é o link da conexão, né? Que eu estou salvando aqui como conexão. E depois o meu comando SQL, que eu vou colocar aqui dentro da variável SQL, tá? Eu vou salvar tudo isso aqui dentro de uma variável chamada resultado, ok? Então, o resultado dessa função, o que for retornado dessa função, eu vou trazer ele para cá, para dentro da variável resultado, tá? Beleza, dentro dessa variável resultado, bora só ver aqui o que está sendo impresso, né? Colocar aqui a função printr, ok? Essa função printr, ela imprime um vetor, né? Ela imprime um array aí, tá? Então, eu já sei que uma função select, ela vai me retornar um objeto do banco, ela vai me retornar os dados do banco de dados. Então, eu estou colocando aqui um printr para fazer essa impressão. Vamos voltar lá na aplicação e ver o que aconteceu aqui agora, tá? Vou atualizar aqui, olha só, ele está me retornando aqui o MySQL result, né, que é um objeto do banco. Então, ele está trazendo os dados no formato de objeto do banco de dados. Então, não é isso que eu quero, né? Eu preciso tratar esses dados aqui que retornaram do registro. Então, eu vou chamar aqui essa função de ARResultado, AR de array, tá? Então, vou colocar aqui ARResultado, ou seja, eu vou pegar isso daqui e converter num array, tá bom? Então, a função que a gente vai utilizar para fazer isso é a função MySQL e fetch a sock, tá? Essa função, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar esse objeto do banco de dados aqui, ó, esse objeto aqui, ok? Que retornou do banco de dados e converter num array, tá? Então, vou trazer ele para cá, ó. Trouxe aqui. Então, eu estou pegando esse objeto, enviando para essa função vai me retornar ele com um array, tá? Ah, será que mesmo? Bora eu imprimir ele aqui, só para ver como é que ficou. Olha só. Pegar aqui essa variável ARResultado. Imprimir ela aqui. Salvei. Bora voltar na aplicação aqui. Pedir para atualizar. Olha só. Vou colocar aqui um BR. Só para separar. Vou colocar um PQ e dar um espaço maior. Voltar aqui na aplicação, atualizar. Olha só, aqui está o meu objeto, tá vendo? Aqui, ó, ele já trouxe o meu array. Ele já converteu em array, já trouxe com os nomes do banco, né? Com o mesmo ID que eu tenho lá no banco de dados, o nome das colunas, né? Cada um em seu respectivo índice. Então, ele já está apresentando aqui. Beleza, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso imprimir esses valores, né? E aí, aqui eu vou fechar a conexão só para a gente não deixar com a conexão aberta aí. MySQL close, né? Aqui, passar o parâmetro que é a conexão. Beleza. Então, olha só o que eu preciso fazer. Eu preciso percorrer todo esse array aqui, tá? Então, eu preciso... aqui está exibindo só o primeiro registro. Mas eu tenho mais registros, né? Eu já sei aqui que eu tenho 2 registros. E cadê o outro? Aí eu preciso passar por esse array, tá? A estrutura que eu vou utilizar aqui é a estrutura do do, tá? Então, do while, tá? Então, tá aqui a estrutura que eu vou utilizar, que é uma estrutura de repetição, né? O que eu vou colocar aqui como um parâmetro? Eu vou colocar aqui como parâmetro essa associação aqui, ó, tá? Então, é isso que eu vou percorrer no meu vetor. Então, vou colocar aqui um echo, ó, br barra,
colocar um X aqui, tá? O que vai acontecer? Esse X ele vai ser impresso a quantidade de vezes que eu tenho enquanto eu tiver registros aqui nessa variável resultado. Então ele vai percorrer todo o meu vetor e vai fazer isso quantas vezes forem necessárias, tá? Então vou atualizar aqui agora, olha só, olha lá, imprimiu o X 2 vezes, ou seja, ele já está funcionando, tá? Então ele está indo lá no banco de dados, viu que tem 2 registros e está executando aqui 2 vezes, tá? Agora eu vou pegar um desses índices e vou colocar aqui, ó, substituir no valor do X, tá? Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer ele por meio da referência que eu tenho aqui, ó. Qual que é o nome do meu vetor? AR resultado. Então vou colocar ele AR resultado aqui, mas qual é a chave que eu quero imprimir? Eu quero imprimir essa chave aqui, ó, o ID da pessoa. Então vou copiar ela daqui, vou colocar no meu código, ok? Aqui na chave, que é o que eu quero imprimir. Vou salvar, vou voltar aqui, ó, olha lá, X, 1 e 2, ou seja, já está funcionando. Ah, e como é que faz para imprimir o nome? É a mesma coisa, só chegar aqui, ó, e colocar nome, tá? Atualizei, voltar, é nome com maiúsculo, né? Olha só, esse detalhe é importante, tá? Então, aqui, deixa eu voltar, beleza? Alterei a chave, vamos atualizar, tá lá o nome, tá vendo? Então ele está imprimindo, ou seja, eu estou acessando todos os registros, as chaves que eu tenho aqui dentro do meu vetor, dentro do meu array aqui está funcionando normalmente, tá? Então eu tenho que ter atenção a isso. Beleza, está funcionando. Só que agora eu quero fazer com que isso apareça aqui, ó, apareça aqui embaixo, tá? Então o que vai acontecer aqui? Eu vou pegar essa primeira linha como exemplo, tá? E vou popular os dados aqui dentro, tá certo? Onde é que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui, ó. Eu já sei que a estrutura que eu tenho que utilizar é o do. Eu não quero que ela venha para cá. Então vou excluir isso daqui, tá? Vou apagar esse printr aqui que a gente não precisa mais deles, ok? Não precisa mais disso aqui. Não precisa aqui também. Beleza. Então eu vou lá na minha linha. A linha que eu quero repetir é essa linha aqui, ó. É essa linha que eu quero repetir, ou seja, é essa linha que eu quero executar elas várias vezes, tá? Então eu preciso, a gente já viu como é que faz para colocar, alinhar tanto uma estrutura HTML dentro do PHP, né? Então eu vou colocar aqui o meu PHP, tá aqui, e aqui dentro que eu vou colocar os comandos, tá? Então, olha só, é esse comando que eu quero. Eu quero que essa linha seja executada quantas vezes tiver registro lá no banco de dados. É a mesma estrutura. O que eu sei que está funcionando é aqui, né? Então, eu vou substituir essa linha aqui, ó. Vou substituir essa linha, aliás, eu vou recortar essa linha aqui e vou colocar ela exatamente nessa posição que eu já sei que está funcionando. Só que aqui é HTML, então eu tenho que fechar o meu PHP aqui, abrir o PHP aqui, estou fechando ele aqui. E vou abri-lo aqui novamente, olha só. Vou abrir um outro delimitador PHP, tá? Agora isso aqui é HTML, tá? Porque aqui eu estou abrindo, aqui eu estou abrindo o PHP e fechando aqui. Aqui eu estou abrindo o PHP e fechando aqui. Então o que tem aqui dentro é HTML. E é exatamente nessa posição que eu vou colocar a linha que eu quero repetir, tá? Então ele vai repetir essa linha quantas vezes forem necessárias, tá? Então vou atualizar aqui meu código, vamos voltar lá na aplicação, olha só, ele já está repetindo, tá vendo? Repetiu 2 vezes, é a mesma linha. Por que 2 vezes? Porque eu tenho 2 registros lá no banco de dados, tá? Se eu chegar aqui no banco de dados e pedir para inserir um outro registro, olha só, colocar aqui Carla, tá? Qual que é o endereço da Carla? QNI, QNI 25, tá lá. Executou. Agora, ó, no banco de dados, eu tenho 3 registros, tá vendo? Na hora que eu venho aqui no formulário, olha só, a mesma linha está sendo repetida. Ou seja, eu já sei que está funcionando. Agora basta só substituir os respectivos conteúdos aqui de cada uma. E eu já sei fazer isso também, né? Eu já aprendi como é que faz isso. Então, exatamente na posição dessa linha aqui, ó, eu vou abrir o delimitador PHP aqui dentro, tá? Vou abrir o delimitador PHP aqui dentro, porque é exatamente aqui que eu quero imprimir. Então, vou colocar um echo. O que eu quero imprimir aqui? A gente já viu lá em cima, que é o resultado desse array,
né, nesta chave. Qual que é a chave? ID pessoa, tá? Então, aonde estava 1, eu vou substituir por um PHP imprimindo o conteúdo desse meu vetor aqui, tá? Então, é esse array resultado aqui que eu quero imprimir. Ó, vamos atualizar aqui, olha lá, 1, 2, 3. Já está trazendo, tá vendo? 1, 2, 3, 2, 3, que esses aqui é o estático, nada mudou. A gente está tratando desses 3 primeiros aqui, tá? Então, olha só, eles estão aqui, estão funcionando já substituí. Agora eu vou substituir o nome da pessoa. Vou pegar esse mesmo código aqui, ó, copiar. Aonde está o nome do João Pedro, que é o que está repetindo aqui, tá vendo? João Pedro, João Pedro. Eu vou substituir essa linha por esse valor. Aqui a gente já sabe que é nome, né? Eu vou atualizar, vou voltar na minha aplicação, olha só. Tá aqui, ó, nome Wanderson Santos e Carla. Tá vendo? Já está aparecendo, já está vindo direto do banco. Ou seja, estou fazendo a interação já direto aqui no meu banco de dados, tá? O endereço, vou copiar a mesma linha aqui, substituir aqui na parte do endereço. Né? Como é que esse registro está lá no banco de dados? Vamos ver aqui. O nome da coluna está aqui, ó, endereco, né? Então, basta só substituir aqui, endereco. Beleza? Salvei. Vamos voltar aqui na nossa aplicação, atualizar. Olha lá, Wanderson, que é 10, Santos, SQN 402 e a Carla, N25. Ou seja, está funcionando. Já peguei todos os meus dados lá do banco de dados. Está exibindo aqui, tá? Então, e esses outros aqui? Mas antes disso, bora testar aqui, ó. Eu vou cadastrar um novo registro agora direto pela aplicação, tá? Ó, a gente já sabe que está funcionando, né? Então, vou colocar aqui a Joana. Vou colocar aqui a área especial. 12, cadastrar. Olha só, já cadastrou no banco, já veio para o listar, que a gente já fez isso na aula passada, e já está mostrando aqui. Ou seja, a minha aplicação, a minha funcionalidade do cadastrar já está funcionando, já está integrada com a funcionalidade do listar aqui, tá? Então tá tudo funcionando belezinha, ok? Por último, olha só, eu tenho que retirar essas duas linhas, porque essas duas linhas não são mais necessárias, né? Então vou voltar aqui no meu código, ó, e pegar essas duas linhas aqui que estão estáticas, certo? E vou apagá-las. Apaguei da minha tabela essas duas linhas que não fazem mais sentido para a minha aplicação, tá? Vou voltar aqui, vou atualizar, olha só, a minha aplicação está aqui funcionando. E se eu excluir um registro? Como a gente ainda não tem a funcionalidade de excluir, eu vou pegar os registros direto aqui, fazer a exclusão direto pelo banco de dados, né? Então eu vou excluir aqui, ó, o Santos, né? Pedir aqui para apagar, não está mais na tabela, tá vendo? Não está mais no banco de dados. Vou vir aqui na minha aplicação, vou pedir para atualizar, também já não está mais aqui. Por quê? Porque essa página ela está conectada direto no banco de dados. Ela vai lá no banco, ela faz a conexão, seleciona os dados e depois ela retorna os dados para cá, de acordo com o que a gente precisa, de acordo com o necessário aqui, tá? Então, essa foi a funcionalidade que a gente fez até agora. Só recapitulando, o que nós fizemos? A gente primeiro preparou o arquivo HTML, né, do formato que a gente planejou lá no nosso protótipo, por isso que é importante a fase de planejamento aqui, tá? Então, eu desenhei essa tela, eu planejei essa tela, e aí depois eu vim aqui no HTML e escrevi, né, construí essa página aqui em HTML, e depois eu fui fazendo as manipulações aqui dentro do meu PHP. Então, primeiro, eu precisei abrir meus delimitadores aqui, né, do PHP, fiz o primeiro passo, realizei a conexão no banco de dados, depois eu criei o script SQL que faz a seleção, que busca os registros lá no banco de dados. Por fim, eu executei esse comando SQL lá no banco, transformei, converti, tratei os dados que estão vindo do banco de dados utilizando a função MySQL fetch ASOC, né, para o AR resultado aqui, que é o que eu preciso. Fechei a conexão. Estou pegando esse AR resultado lá dentro da minha página PHP, onde eu preciso realmente fazer a manipulação dos dados, apresentar os dados na tela. Coloquei uma estrutura de repetição aqui do do, né, do while, que vai repetir esse código até que eu tenha conteúdo, eu tenha dados, registros aqui dentro do meu vetor, tá? Então ele vai percorrer, vai gerar essas linhas aqui quantas vezes forem necessárias, tá? Então, dessa forma, a gente finaliza essa primeira parte aqui, ó,
do nosso planejamento, tá? Que é a parte do sucesso. Cadastrei com sucesso, voltei, né, aqui, ó, para a página Index e estou vendo o registro cadastrado lá na minha tela, tá certo? Então, gente, é simples demais fazer isso, né? É bem legal, a gente está implementando, então funcionando, fazendo essa interação direto no banco de dados aí, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu comentário aí do que você achou do vídeo, né? Se você gostou, coloque um like aí, se cadastre, se inscreva no canal para receber os novos vídeos, tá? Sua opinião é muito importante para mim, né? Vai me ajudar bastante aí a gerar conteúdos que vocês tenham interesse, beleza? Então, por hoje é isso. Vamos até o próximo. Nos encontramos no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá!